Vamos então abrir as nossas Bíblias, Gênesis capítulo 18. Estamos no final desse capítulo. Aqueles que observaram aí no boletim, nós trataremos sobre a intercessão de Abraão. Capítulo 18, versículos de 22 a 33 é a porção que nós meditaremos hoje. Gênesis capítulo 18, do 22 ao 33. Peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Diz assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás tu o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: Se porventura houver ali 40, respondeu: Não farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Meus queridos, o texto sagrado que lemos em Gênesis, capítulo 18, 22 a 33, narra a intercessão de Abraão junto a Deus por Sodoma e Gomorra. Com perseverança e temor, Abraão negocia repetidamente, reduzindo o número de justos de 50 para 10. E veja, claro que esse diálogo demonstra a misericórdia de Deus em responder aos clamores dos justos e a importância da fé e da prática da justiça. E muito mais ainda, a natureza pessoal e íntima do relacionamento que nós precisamos ter com o nosso Criador. Hoje nós meditaremos, como já disse no início, na intercessão. O tema é a intercessão de Abraão e algumas características que nós podemos notar
no decorrer do texto acerca dessa intercessão. Primeiro que ela baseava-se num relacionamento íntimo com Deus. Veja, Abraão presencia ali uma teofania e ele identifica aquele ser, aquele homem, como sendo Deus. E ele se prostra e adora ao Senhor, primeiro servindo ao Senhor. Nós falamos aqui sobre o dom de servir, sobre o dom de serviço. Quando Abraão ele vai ali, prepara todas as coisas e dispõe ali diante daqueles homens para que eles possam suprir as suas necessidades físicas. Uma vez que ele poderia ordenar aos seus servos que o fizessem, ele mesmo fez, ele mesmo apressou-se a tomar ali o novilho, a ordenar a esposa que preparasse ali os pães, que assasse ali os bolos, e ele mesmo traz tudo ali que apresenta àqueles homens, a fim de que eles não passassem adiante, mas que recobrasse ali as suas forças, recobrasse ali o seu ânimo, para então depois seguir viagem. E resultante disso, então, o Senhor, ele resolve revelar a Abraão, ele resolve falar com Abraão o propósito que estava em seu coração para com Sodoma e Gomorra. E, consequentemente a isso, Abraão, então, intercede, ele apresenta-se ali como intercessor diante do Senhor por aquelas cidades. Então, veja, a primeira característica é que essa intercessão, ela baseia-se num relacionamento de intimidade, um relacionamento íntimo com Deus. E nós, servos do Senhor, que devemos prestar esse serviço de intercessão, nós precisamos compreender que o nosso Deus, ele tem um relacionamento íntimo para conosco e que ele quer relacionar-se conosco de forma íntima. A segunda característica é que a intercessão de Abraão estava focada na justiça. Veja, ele não vai até Deus, ele não se achega a Deus baseando a sua intercessão no amor de Deus. Mas ele baseia a sua intercessão na justiça daqueles homens que habitavam ali, aquela cidade. E ele vai ao Senhor interrogando: longe de ti julgares ou condenares o justo junto com o ímpio. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Né? Longe de ti. Então veja, estava baseado na justiça e não no amor. Estava baseado no fato de que ali haviam pessoas justas que habitavam juntamente com os ímpios, e não no fato de que Deus, Senhor, o Senhor é amoroso, né? Como muitas vezes a gente quer achegar-se a Deus apelando para o amor de Deus. O Senhor que é justo, que é bom. Mas veja, há alguma justiça para que nós apresentemos diante do Senhor? Há alguma justiça para que essa justiça possa fazer valer então a nossa intercessão? Veja que toda a resposta de Deus foi: por amor dos justos pouparei a cidade. Nós sabemos que a própria palavra de Deus diz que não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Mas aqui não está se tratando de justiça para a salvação, mas de justiça para a vida. Pessoas com vidas piedosas, que apartavam-se do mal e buscavam fazer o que era reto aos olhos de Deus. E ele então intercede a Deus com a sua intercessão focada na justiça. E veja, qual era o alcance da intercessão de Abraão? Era uma das características também
da sua intercessão, ela tinha um alcance. E qual era o alcance? O alcance visava a cidade física de Sodoma e Gomorra. Percebam, irmãos, aqui que eu estou fazendo questão de focar em todas essas características, para que nós percebamos que quando nós nos apresentamos diante de Deus, a nossa oração, ela deve ser racional. E a intercessão de Abraão aqui, ela foi racional, ela estava baseada em pilares. E ele apresenta a sua intercessão baseada em pilares. Ele se coloca ali entre Deus e o alvo da sua intercessão. Olha, Senhor, não te ires, se fala ainda mais uma vez, se porventura não houver 45 mais 30. E aí o Senhor responde: por amor dos 30, eu pouparei a cidade. Veja, havia um alvo, o alvo era a cidade física de Sodoma e Gomorra. E, por último, mas não importante, a intercessão de Abraão, ela demonstrava ousadia e perseverança. Nós sabemos que não havia 10 justos em Sodoma e Gomorra. E sabemos disso porque o Senhor a destruiu. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele disse que se houvesse 10, ele pouparia a cidade. E nós sabemos que não haviam 10 justos. Então veja, a intercessão de Abraão, ela demonstrava ousadia, mas também perseverança. Ele não desistiu quando ele perguntou pelos 50. Se houver 50 justos. Em seu coração, o desejo era de que se houvesse apenas um justo, certamente a cidade fosse poupada. Mas esse era talvez o anseio do seu coração, uma vez que ele desejava que o seu sobrinho Ló fosse poupado. Então veja, aqui nós vemos características que estão visíveis ali no texto. No entanto, existem algumas características que estão aqui no texto, mas que não estão explícitas ou visíveis. E quais são essas características que estão explícitas aqui, mas que não estão visíveis? Veja, Abraão apresenta-se aqui como intercessor diante de Deus. E nós temos um outro texto de alguém que se apresenta como intercessor pelos justos, também diante de Deus. E veja, se nós usarmos o texto de Gênesis, capítulo 18, do 16 ao 33, e compararmos com a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, em ambas as orações, nós encontramos a característica de uma oração intercessória, que buscavam a salvação ou a preservação de outros, baseado em relacionamento íntimo de confiança com Deus. Agora percebam aqui, irmãos, o relacionamento íntimo que Abraão tinha com Deus, ele era conhecido como amigo de Deus, o que lhe deu a ousadia de dialogar e negociar com o Senhor em favor dos justos de Sodoma e de Gomorra. No entanto, Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha e tem um relacionamento perfeito com o Pai Eterno, o que fundamenta a sua autoridade, bem como a sua eficácia em sua intercessão. Vocês percebem então que a intercessão de Abraão, apesar de ela ser baseada no relacionamento íntimo com Deus, ela não foi eficaz em seu propósito. O propósito da oração de Abraão era que as cidades fossem poupadas. Enquanto o propósito da intercessão de Cristo era e é que todo aquele que o Pai lhe der esteja no mundo
não pertencendo ao mundo, que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, esse contraponto há entre as duas intercessões. Enquanto a intercessão de Abraão focava a justiça, a intercessão de Cristo visava a santidade. Veja, Abraão apelou para a justiça de Deus, questionando se ele destruiria o justo junto com o ímpio, buscando então a preservação dos inocentes, ao passo que Jesus orou para que os seus seguidores fossem santificados na verdade. Então, ao invés de focar na justiça, Jesus aqui foca na santidade, santificados na verdade e guardados do mal, refletindo assim um desejo pela pureza e justiça do seu povo. A intenção do coração de Jesus Cristo é que o seu povo, o povo que foi dado a ele pelo Pai, que era propriedade, que é propriedade exclusiva dele, mesmo estando no mundo mau e perverso, seja guardado do mal e da perversidade, e isso em santidade e justiça. Justiça de quem? Nossa. Santidade de quem? Nossa? Não. Santidade de Cristo e justiça de Cristo, porque por ele nós somos justificados. E a ira de Deus não recai sobre nós. Veja, a oração de Abraão visava a salvação física da cidade de Sodoma e Gomorra. A oração de Jesus tem um escopo mais profundo e eterno, intercedendo pela proteção espiritual, unidade e salvação eterna de todos os seus discípulos e de todos os futuros crentes. Jesus não intercedia por aqueles somente. Jesus não intercedeu apenas por aqueles que o Senhor lhes havia dado. Um pouco mais de um punhado. Talvez em nossa cabeça nós contemos aí, Deus deu a ele 12. Não, Deus deu muito mais do que 12. Havia Marta, havia Maria, a outra Maria. E tantas outras mulheres piedosas que com seus bens sustentaram o ministério de Jesus e que seguiam e serviam ao Senhor. E era por esses também que Jesus intercedia. Mas veja, na sua oração Jesus diz, eu não rogo somente por estes, mas rogo também por aqueles que virão por ouvir a pregação destes. Jesus, ele intercedeu em sua oração sacerdotal, não apenas por aquelas mulheres piedosas e pelos seus seguidores, ele intercedeu também por mim e por você. Glória a Deus. Falamos aqui do alcance da oração de Abraão e do alcance da oração de Jesus Cristo. No entanto, agora precisamos falar do contexto de ousadia e persistência. Abraão demonstrou grande ousadia em reduzir progressivamente o número de justos necessário para poupar a cidade. Jesus, com plena consciência da sua autoridade e da sua missão, ele orou com a ousadia de quem sabe, de quem sabia que o seu sacrifício seria aceito. Em essência, a intercessão de Abraão prefigura a intercessão contínua de Cristo. Cristo, ele intercede continuamente. Ele que é o sumo sacerdote perfeito, que vive para sempre e que intercede por todo o seu povo. Olhamos aqui para Abraão intercedendo com ousadia diante do Senhor, apresentando ali os pilares da sua intercessão. E nós precisamos, como crentes em Cristo que somos, como servos do Deus Altíssimo, pegar esse modelo de oração, tanto de Abraão quanto de Jesus Cristo, para que apresentemos diante de Deus as nossas orações intercessórias, baseadas
não naquilo que nós achamos que é justo, não no nosso modelo de justiça, mas principalmente na santidade de Cristo e na justiça que nos foi imputada pela sua morte e ressurreição. A leitura de Gênesis nos lembra de que Deus está atento à nossa vida e às nossas ações, e que Ele é justo em todas as coisas. Precisamos ler esse texto e perceber a justiça de Deus em todo o tempo, não apenas lá na época de Abraão, mas também nos nossos dias. Segundo, meus irmãos, é importante que vivamos uma vida de santidade e justiça. É necessário que vivamos uma vida de santidade e justiça e que não fiquemos a hesitar nas nossas responsabilidades espirituais. Se não intercedermos, se não orarmos ao Senhor, se não buscarmos a solução na oração, a quem nós recorreremos? Ao prefeito, ao vereador, ao governador? Veja, diante de uma grande calamidade, toda a igreja de Deus precisa colocar-se em oração, levantar um jejum, clamar ao Senhor, interceder a Deus pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso município. Precisamos, diante de notícias aterradoras, como foi a notícia dada a Abraão. Veja, a notícia que Abraão recebeu não foi de que haveria uma guerra, porque ele mesmo enfrentou a 5 reis e venceu. E muitas vezes nós ficamos aterrados quando ouvimos uma notícia de que está havendo guerra em algum lugar. A notícia que Abraão recebeu não foi uma notícia de guerra, mas foi uma notícia de condenação. O Senhor falou para Abraão que desceria até Sodoma para observar se de fato era real o clamor que subia até o seu trono. E ele executaria ali juízo sobre aquelas 2 cidades. Abraão sabia que a condenação era iminente. E diante de algo que parecia impossível de ser revertido, ele fez o que cabia a ele fazer. Ele não abdicou das suas responsabilidades. Ele não negligenciou da sua responsabilidade. Mas ele apresentou-se como intercessor diante do Senhor. E não intercedeu por si, nem por sua família. A preocupação de Abraão não foi: Senhor, ó, vê se esse fogo que vai cair lá em Sodoma não vai queimar aqui. Vê se não vai se alastrar para cá, porque aqui é deserto. Vai começar a queimar lá, vai queimar tudo aqui. Não foi essa a intercessão de Abraão. Percebam, Abraão aqui coloca-se entre Deus e os justos de Sodoma e Gomorra, dispondo-se necessário da própria vida. Senhor, se porventura houver ali 40 justos, o Senhor vai castigar o justo com o ímpio? Percebam a ousadia de Abraão. E a resposta de Deus foi: se houverem ali 40 justos, por amor deles, eu pouparei a cidade. Então, diante de uma notícia de calamidade, nós precisamos nos colocar entre Deus e o objetivo da nossa intercessão. Nós ficamos aterrados com as notícias da guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas nós não nos colocamos diante de Deus intercedendo por esse povo. Senhor, tem misericórdia desse povo. Crianças estão morrendo, inocentes estão morrendo. Senhor, eu vou consagrar aqui a minha vida, eu vou consagrar um jejum, vou me santificar para interceder por eles.
A nossa intercessão é quando a nossa unha dói. É quando nós tropeçamos. É quando o nosso calo aperta. Aí nós corremos para Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas muitas vezes, quando nós falamos de uma programação evangelística, nós não temos coragem de nos colocar entre Deus e as almas que serão impactadas com o evangelismo. E dizer, Senhor, tem misericórdia deles, trabalha na vida deles, opera na vida deles, prepara de antemão aqueles que ouvirão, aqueles que receberão o folheto, para que os seus corações sejam quebrantados e que ao ouvir a palavra, o Senhor possa operar de modo eficaz em seus corações, salvando-os para a glória do teu nome. Não apresentamos essa intercessão diante de Deus. E hoje de manhã nós falamos sobre o amor, sobre as características do amor. Veja, é muito fácil a gente amar quem nos ama. Não é nem tão fácil assim, né? Imagine amar quem nos odeia. Mas a ordenança de Cristo é essa: ame o seu inimigo. Ore por ele, interceda por ele. Fale de Jesus para ele. Porque ele é seu inimigo hoje, mas ontem você era inimigo de Deus. Ontem você era a razão da ira de Deus. E você sabe se a misericórdia de Deus não deseja alcançar o seu inimigo? Então ame-o como o Senhor o amou. E fale de Jesus para ele. E não fale de forma hipócrita para depois dizer, a minha parte eu já fiz. Porque isso não é amor. Quando o Senhor diz que nós devemos amar ao nosso irmão como nós nos amamos, está implícito que nós já nos amamos demais. Então ele não precisa ordenar que nós nos amemos. Ele diz, como vos amais, ame o outro. Então vejam, Abraão apresenta aqui uma intercessão amorosa. E é importante que nós vivamos uma vida de santidade e justiça. E que não hesitemos, irmãos, diante das nossas responsabilidades espirituais. A oração é responsabilidade do sacerdote. E quando o Senhor foi crucificado e o véu do templo se rasgou, todos nós fomos feitos sacerdotes. Todos nós recebemos livre acesso a Deus. E o que é que nós temos feito com isso? A intercessão de Abraão por Sodoma também nos incentiva a orar e interceder por outros e a ter fé que Deus atenderá às nossas orações. Não podemos orar a Deus naquele modelo, Senhor, se o Senhor quiser, porque o Senhor sabe. Nós precisamos orar a Deus segundo a vontade dEle. E não se Ele quiser, mas segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle. E qual é a vontade de Deus? E qual é o propósito de Deus? É que nós oremos e intercedamos por todos os homens. Então oremos, façamos isso, façamos a vontade de Deus. Porque quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade e da nossa carne e da nossa própria perversidade. Oremos, façamos a vontade de Deus. E por fim, irmãos, o texto também nos chama a ter cuidado com as nossas escolhas. Eu não podia deixar de falar sobre isso. Ló escolheu morar em Sodoma por causa das vantagens materiais, o que o levou a sérios problemas espirituais. Isso nos ensina a tomar decisões baseadas em nossa fé e não nos deixar levar pelas vantagens materiais. Veja, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é bom foi Deus quem fez.
Mas tudo que Deus faz é bom, ainda que não seja agradável. Nem tudo que é azul é céu. E nem tudo que brilha é luz. Precisamos tomar decisões focadas na nossa fé e na nossa espiritualidade, e não na nossa vontade, muito menos segundo o nosso coração, porque ele é enganoso e falho. Que Deus nos ajude a perseverarmos orando e intercedendo pela sua igreja, por aqueles que ainda não foram alcançados, pela igreja visível e pela igreja invisível do Senhor. Oremos em tempo, oremos fora de tempo, oremos sem cessar, assim como o Senhor até hoje intercede por nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar e eu devolvo a palavra ao nosso irmão Bruno. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, que esmaga os nossos corações, Senhor, e nos faz perceber o quanto estamos enganados sobre nós mesmos, porque muitas vezes achamos até que somos bons e que somos capazes de atos de bondade. Mas a tua palavra nos constrange, ó Deus, e nos mostra que, de fato, o nosso coração é enganoso e são perversos todos os nossos desígnios, porque estamos corrompidos pelo pecado. Mas o Senhor fez um caminho de santidade e de justiça para que trilhemos. E rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a trilhar por esse caminho, mesmo contra a nossa vontade, mesmo esmurrando, ó Deus, a nossa natureza. Que andemos, ó Pai, nas marcas do Senhor, que trilhemos, ó Deus, nas tuas pegadas, nas tuas veredas, e que não temamos nenhum mal, porque o Senhor certamente está conosco todos os dias, até, ó Deus, o findar dos séculos. Porque assim o Senhor disse, e nós cremos, porque tu és fiel. Para a glória do teu nome que oramos, em nome de